Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um dos nossos programas falando de tudo que nos cerca, que vemos, de tudo que nos toca, que nos atinge e preocupa, de tudo que nós conseguimos observar. Não é sobre tudo, mas é de tudo. Sobre tudo a gente não conseguiria falar, nem em uma vida, muito menos em uma hora, num papo, no nosso conhecimento. Mas tudo que nos atinge aqueles que estão à nossa volta, atinge as nossas vidas que nós percebemos, de tudo que nos chega ao conhecimento, ao coração, de tudo isso nós podemos falar alguma coisa, de tudo que nós ficamos sabendo, observamos. De tudo isso, se nós não sabemos o suficiente, e nunca vamos saber tudo, mas daquilo que nós observamos, nós podemos tirar, no mínimo, perguntas, e nessas perguntas, quem sabe encontrar alguns indícios de como nós devemos lidar com aquilo que nos cerca e que nos preocupa, que nos traz sentimentos, emoções, para nos prepararmos para agir melhor na sociedade, não agir de forma impensada, nem deixarmos de agir, termos alguma posição, nem que seja aquela, eu não posso ainda tomar uma posição definitiva, mas eu posso me colocar, ao menos não como simples ignorante, ficar sem saber do que está acontecendo, mas posso me colocar para manter certa situação ocorrendo, satisfeito, mas também me indignar e dizer: não pode mais ser assim, pode ser melhorado, tem que ser mudado. Então, esse é um dos propósitos deste nosso programa, falando de tudo. Programa número 11 deste projeto Falar de Tudo, que é um projeto também de vida, de não esconder assuntos, não esconder partes da realidade de nossa consciência, mas poder falar de tudo, sem tabus. Tabus é aquela proibição, né? Desse assunto você não pode falar. Não tem sentido. Se alguma coisa existe, então ela tem que ser falada. Sem tabus, sem proibições. Claro, observando a linguagem de cada pessoa, sendo didático, sendo pedagógico e didático no trato de um assunto com as pessoas, mas nunca
sendo um promotor da ignorância, porque não falar em algo é promover a ignorância sobre aquele algo. Concordo? Não precisamos disso, não devemos ter isso. E falar de tudo no cuidado da não distorção, de procurar a verdade. Não distorcer a realidade com fake news, com pseudo-informações. Então, ser sincero, sem tabus, falar de tudo. Então, vamos lá ao programa número 11, vídeo número 11, do projeto Falar de Tudo, que eu proponho a vocês. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Eu também estou bem. Tomando meu relaxante muscular para as minhas tendinites, mas eu preciso manter os exercícios. Hoje, por exemplo, já deixei, porque eu acordei um pouquinho tarde e já não fiz os exercícios de hoje. Vou ter que me disciplinar depois e tirar um tempo para os exercícios, que eu fiz a seguinte estratégia, para que os exercícios estejam do meu jeito. Eu gravei alguns em vídeo para mim e sigo o meu vídeo de exercícios, mas eu tenho que tirar tempo de fazer umas caminhadas de manhã, não muito longas, mas mais ou menos dar a volta em 2, 3 quadras da cidade. Na cidade tem uma praça lá em cima, mas a própria praça já é um pouco longe. E daí eu teria que ter um pouco mais de tempo, talvez, mas preciso me disciplinar nos exercícios, porque, falando de tudo, um dos meus erros é o sedentarismo muito exagerado. Vamos lá aos assuntos de hoje, que, como sempre, são normalmente 3 assuntos. E hoje, então, eu quero falar de 3 temas bastante quentes na nossa sociedade e que assim estão um pouco extremados nas suas reações na sociedade. O primeiro, talvez eu vou seguir, talvez do mais fácil para o mais difícil. O primeiro tema, o casamento homoafetivo. Homossexual, alguns diriam, mas é o homoafetivo, porque na relação homossexual tem a simples relação homossexual, mas tem a relação homoafetiva. Eu separo afeto e sexo. Para mim, sexo é uma coisa, amor de relacionamento é outra. Um dia podemos conversar sobre isso. Então, primeiro tema, casamento homoafetivo. Segundo tema, drogas, uso de drogas. Terceiro tema, esse é um pouco
digamos, este é um pouco mais complicado. Aborto, interrupção de gravidez. Interrupção de gravidez. Por que esses temas podem estar assim exageradamente quentes na sociedade? Eles são temas muito importantes. Esses dias, faz 3 programas atrás, se não me engano, 2 programas atrás, uma coisa assim, eu tratei da questão da demarcação das terras, recentemente discutida no STF, Supremo Tribunal Federal, e agora, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal de que o marco temporal que impede demarcações ou reivindicações de terras por indígenas, por entidades que cuidem e promovam a causa indígena dos habitantes originários desta terra, os originais donos da terra. Embora o STF tenha votado contra o marco temporal que reduzia o direito à reivindicação de terras ao dia 5 de outubro de 1988, lá atrás, 35 anos atrás, reduzia a demarcação, o direito à reivindicação até o dia 5 de outubro de 88, o STF votou contra esta lei por você não poder delimitar a reivindicação de um direito a uma data. Não pode. Se é direito, é direito. O Senado Federal está encaminhando a votação de um sim para o marco temporal. Então, o STF e Senado estão se contradizendo. E o Senado pode estar tentando votar uma lei que é menor que a Constituição, uma lei que é inconstitucional. Porque é inconstitucional limitar a reivindicação de um direito a uma data. Então, há uns 2 programas atrás, ou 3, mas acho que é 2 programas atrás, eu falei sobre a questão da visão indígena do mundo e de qual é a relação do indígena com sua área de vida. Nesse caso, terra também, mas eles não têm a terra como propriedade, mas como área de realização da vida. Então, eles têm não a questão da propriedade em vista, os indígenas, mas a questão da relação espiritual e de ancestralidade com áreas de terra. Então, nessa questão do marco temporal se contrapõem 2 objetivos, que é o de alguns setores da agropecuária, que querem terras
Às vezes não é para produzir, às vezes para explorar. E os indígenas que querem a mesma terra para preservar e como áreas de vida. Isso está quente, né? Vai haver um conflito judicial entre o Senado e o STF. E outra questão de alguns assuntos estarem tão exasperados até emocionalmente é a questão de uma anomalia política em que o Brasil está envolvido. O Brasil está envolvido porque acontece em alguns lugares do mundo, em alguns países. Tomar um chazinho, dizer com licença, muito gostoso, isso aqui é de... essa aqui é uma mistura de chás para fazer digestão, mas é muito gostoso. Ele não é doce, não é nada, ele é assim, ele tem um gosto de pureza, assim. Vamos lá, continuando. Essa anomalia, que é no mundo inteiro, é um movimento de extrema direita. A democracia que nós temos, por enquanto, como Churchill disse, a democracia tem muitos defeitos, é um sistema muito ruim ainda, mas visto os outros sistemas, é o melhor. A democracia passa por uma certa crise, porque o mundo mudou bastante. A democracia foi construída principalmente para o modelo da sociedade moderna. E nós estamos entrando na sociedade pós-moderna. A democracia foi bem construída e funciona muito bem na sociedade industrial, e nós estamos indo para a sociedade pós-industrial. E ela, então, sofreu um pouco de abalos, porque a sociedade pós-industrial, totalmente conectada, e totalmente conectada digitalmente, ela é muito rápida. E a democracia, no seu modelo industrial e moderno, era um modelo mais lento, praticamente mecânico, enquanto a sociedade já se tornou digital e muito rápida, muito conectada. Não precisa de um dia para uma informação se deslocar. Precisa minutos. Então a fome por participação, ela é muito rápida. E ela entra em crise. Porque a informação circula mais rápido, a circulação entre as pessoas, entre os grupos, circula muito mais rápido do que os mecanismos políticos conseguem fazer. Então, quando surge uma reivindicação, os modelos políticos ainda muito mecânicos e analógicos estão
cavocando, pensando, e aqui a sociedade digital já moveu milhões de sentimentos, e cabeças, ideias, e até movimentos, certo? É isso que eu assim, analiso do que acontece. Isso é uma das coisas, mas é resolvível. É só o modelo político refazer essas conexões para que o modelo político também possa adotar a digitalização rápida, os movimentos rápidos da sociedade, e para que o modelo político, com os seus mecanismos analógicos e mais lentos, se comunique melhor com a sociedade. Acho que isso é uma das coisas, mas é bem possível de consertar. E que já funciona em alguns lugares, onde os governos hoje já são mais rápidos, e com uma comunicação e linguagens mais adequadas à sociedade digital pós-moderna, pós-industrial. Mas o problema é que com essas crises foi resgatado por grupos que nunca deixaram de ser opressores, as viúvas das ditaduras monárquicas e as ditaduras militares do século XX, e continuam com esses modelos em suas cabeças, e que querem mesmo oprimir a sociedade, os grandes grupos de interesse financeiro, econômico. Esses grupos recriaram as propostas de modelos de extrema-direita e ditadores. E estão por aí. Na Alemanha, neonazismo, neofascismo em vários países da Itália, Hungria, Polônia um pouco também, Rússia. É um modelo de imperialismo antiquadíssimo. Mas a Ucrânia também tem neonazistas lá, Estados Unidos, o trumpismo, e o Brasil, o bolsonarismo. E muitas vezes estes ditadores interesseiros e usados pelos grandes interesses financeiros e econômicos encontram na religião uma linguagem de opressão, ideológica, que eles dizem ser linguagem religiosa, e é linguagem religiosa, e eles usam a fé cristã num modelo opressor, que não é mais uma interpretação cristã, mas é uma interpretação ideológica, mas com força, então, de lei religiosa. Um fundamentalismo manipulado, mas todo fundamentalismo é ruim, porque ele é não científico. Um fundamentalismo do tipo, por exemplo, Talibã. Só que, então, um Talibã que promove guerras santas
guerras que eles chamam espirituais. E como sendo, então, guerra espiritual de um certo Deus contra um certo mal, não pode ser questionada pelos tais crentes, de quem ela lava a cabeça, põe ordens militarescas, fundamentalistas, nesta lavagem cerebral religiosa que os tais os evangélicos fazem, coloca estes grupos de fanáticos a serviço do projeto ditador. Então essas anomalias, a extrema-direita unida a uma religião fundamentalista fanática, a uma religiosidade fundamentalista fanática, criam trincheiras de uma certa moralidade que eles chamam de guerra divina, trincheiras da guerra divina contra o mal, que seria baseado nas ciências e que seriam instrumentos do demônio. Então, no Brasil há 3 trincheiras, que eles chamam de pautas morais, mas na verdade são pautas religiosas, dessas trincheiras desta chamada guerra espiritual. E ali estão a homossexualidade e homoafetividade, o uso das drogas e a questão do aborto, da interrupção da gravidez. E são 3 assuntos que estão sendo debatidos no Brasil e nós podemos e devemos discutir sem medo e usando informações sérias, racionais. Casamento homoafetivo. Talvez a primeira coisa que se deva dizer o que é casamento. Casamento é a união civil, legal, de 2 ou mais pessoas em suas relações de vida, criando esse vínculo civil, uma espécie de sociedade civil entre 2 pessoas. Este é o casamento civil. As igrejas, as religiões, a gente não deveria dizer que elas realizam casamento, mas elas podem realizar uma bênção religiosa do casamento, a bênção religiosa da união civil. Uma cerimônia para dentro da comunidade religiosa. Não é casamento civil o que as igrejas e as religiões fazem. Elas fazem, digamos assim, o casamento religioso. E o casamento religioso não tem validação civil
ele tem validação religiosa. O que tem validação civil é a união, a sociedade escrita no papel daquelas duas pessoas. E a união civil no papel, no registros para a sociedade, ele dá direitos civis, das leis civis, aposentadoria, herança, convênios de saúde, essas coisas. A união civil no cartório, o casamento no cartório, ele tem validade para as leis civis, as leis do Estado. Estado laico, que ele não tem funções religiosas. O que se faz na religião é a bênção deste matrimônio. É a oração para que Deus, ou a divindade desta religião, está realizando essa cerimônia religiosa. Desculpe, só um momentinho. É a oração para que a divindade acompanhe essa união feita no cartório. Com licença. Esse friozinho que deixa a gente um pouco gripado, né? Porto Alegre finalmente pode chover um pouquinho. Esperamos que continue assim, porque houve tremendas inundações com perdas de bens materiais e também de vidas. Então, tem que separar as duas coisas. E o Estado, que é laico, o Estado brasileiro reconhece a existência de homossexuais e relacionamentos, uniões estáveis homoafetivas entre pessoas do mesmo sexo. Isso não significa que as religiões precisam reconhecer isso. As religiões podem reconhecer, e muitas reconhecem e até fazem a bênção matrimonial de uniões homoafetivas. Mas, se comunidades religiosas não reconhecerem só uniões heterossexuais, heteroafetivas, elas podem continuar assim. Mas a sociedade é laica. Então as religiões que reconhecem apenas sexualidade e relações afetivas, uniões heteroafetivas, heterossexuais, elas podem continuar assim. Mas a sociedade reconhece as homoafetivas também. Então me parece uma discussão inútil. Ou digamos assim, a sociedade não tem que se deixar ser dirigida por um grupo, 2 grupos, 3 grupos, que são uma parte da sociedade. A sociedade não precisa adotar as leis ou os princípios morais de 1 ou 2 ou 3 grupos, de uma religião ou de 2 religiões, porque a sociedade é mais do que isto. A sociedade não é uma parte da igreja. A sociedade é maior que a igreja. E
uma igreja, duas igrejas, ou grupos religiosos. A sociedade, o Estado é laico. E uma visão de mundo não pode se impor para todos. A sociedade tem que fazer leis que valham para todos os grupos. E que tenham princípios éticos, mas não a partir de um grupo. O princípio ético da sociedade democrática brasileira, por exemplo, é a vida e a preservação de vida. Não é nenhuma lei religiosa de um grupo. Acho que deixei clara a minha posição. Casamento civil reconhece a relação, a existência, em primeiro lugar, da homoafetividade e da homossexualidade, respeita esta existência e, portanto, realiza e protege pela lei a união homoafetiva de duas pessoas do mesmo sexo que queiram estabelecer uma relação de direitos e deveres de um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Reconhece e protege. E as religiões estão livres para reconhecer ou não estas uniões dentro de seus muros. Fora de seus muros vale a lei da sociedade, que é laica, de proteção e reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, homo ou heteroafetivas. A sociedade não força uma determinada comunidade religiosa a realizar a bênção desta união. Deixa a comunidade religiosa livre de realizar ou não. Mas sim, se a comunidade religiosa, como parte da sociedade, é obrigada a reconhecer aquilo que está na lei. E se na Constituição está o reconhecimento da união homoafetiva, a comunidade religiosa tem que respeitar isso. De que na lei civil ela existe e está protegida. Não pode agredir essas uniões homoafetivas nem por palavras, nem por ações, nem simbolicamente. Pode apenas não realizar. O segundo assunto, drogas. A sociedade humana sempre usou drogas. Sempre. E vou dizer mais, alguns animais usam drogas. Tá? Esse é um assunto que, assim, não é observável sempre, mas tem animais que reconhecem que alguns frutos e alguns até algumas sementes produzem certos efeitos que eles, como tem sistema sistema neurônico, sistemas
de reconhecimento, eles usam. Tem uma árvore que os elefantes adoram e que eles ficam bem grogues. Não só os elefantes, zebras, muitos animais, macacos. Ficam loucões os elefantes. É muito engraçado de ver. Porque o sistema nervoso dos animais e dos humanos sofre em pontos assim em que eles cansam da realidade. Não se sabe disso. E a droga dá aquele ponto de deixar as coisas mais leves. De dar aquela fugidinha, olhar de fora, quem sabe dar uma risada sobre a realidade. Isso é menos ruim do que a ignorância que a lavagem cerebral cria ao tirar a pessoa da realidade, porque a pessoa não volta. Na droga a pessoa volta, a não ser nos casos em que há um total desvio no uso. Então se criou alguns limites para o uso de drogas nas sociedades. Com o tempo se percebeu que esse limite é demais, porque não consegue proibir o uso de drogas. A humanidade é criativa. E o pior, ao proibir, criou a chamada guerra ao tráfico. Porque as drogas encontravam canais de pessoas dispostas a fazer esses canais de entrada de droga na sociedade, a chegar até o consumidor. E a polícia, então, fazia uma guerra contra esses canais e essas pessoas. Estados Unidos, lá pela década de 1920, 1930, principalmente, proibiu o uso de álcool. Aí se criaram as máfias, Al Capone, etc. E a matança e a guerra policial contra as máfias foi tão violenta que se disse o pessoal nunca parou de beber e nós só tivemos guerras e mortes entre a polícia e os grupos, e a própria polícia virou corrupta e se liberou novamente o álcool, mas com limites. E assim, me desculpe, é com todas as drogas. O que funcionou com o cigarro no Brasil? De certa maneira funciona com álcool, de certa maneira. Muito menos eficaz do que foi com o cigarro, com o fogo. É a conscientização da sociedade. Uma sociedade que educa, e que se dispõe a tratar quem está doente e viciado. Porque muitas drogas não viciam. Tá? Muitas. Mas se a pessoa, de repente, não encontra um limite, ela precisa de ajuda, tratamento, sim, e funciona. Então a questão das drogas tem que ser discutida com racionalidade. Mas a questão é que também entrou na pauta moral das trincheiras da guerra espiritual dos fanáticos religiosos, que proíbem até remédios feitos de substâncias que também tem nas drogas, mas que são às vezes curativas.
Isso se vê muito com a maconha, né? Mas então, esse assunto de drogas precisa ser pensado com racionalidade. Mas as pessoas nas guerras dos fanatismos políticos religiosos levam tudo para tudo ou nada. Não é nenhuma questão de liberar tudo em todas as quantidades, de qualquer jeito, não. É uma questão assim, vamos ser racionais. E humanos também. Então, me parece que nem são assuntos para si. Casamento afetivo é coisa do diabo. Não é coisa humana. A homoafetividade, a homossexualidade, a heterossexualidade, todos os tipos de sexualidade. Eu há muito tempo penso assim. Todo mundo praticamente tem o seu tipo de sexualidade. O seu gosto, e que pode dar muito prazer. Quando dá prejuízo, aí você avalia, está dando prejuízo, muda. E a questão das drogas, eu tenho experiência. Eu sou, de certa maneira, um alcoólatra. Estou sob controle. E me criou muita dificuldade o alcoolismo. Mas não adianta, a gente não para enquanto a gente não estiver consciente. Não para, não controla. O álcool cria muito mais problema do que algumas outras drogas. É muito viciante para algumas pessoas. E ele está liberado. Então, mas como se viu nos Estados Unidos, não adianta ele querer cortar, fazer de conta que não existe o uso de drogas e a necessidade do uso de drogas. Porque quando eu usava o álcool em exagero, em vício, eu precisava. Bom, até que chegou o ponto de eu dizer, vou controlar porque eu não preciso. Entenderam? É assim, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Em algumas drogas, às vezes, precisam um tratamento mais forte, as chamadas desintoxicações. Mas que se faça, em vez de promover guerra na rua entre aquele que faz a droga chegar ao consumidor e aquele que então quer proibir totalmente o uso de droga. São os dois extremos que precisam ser pensados. A questão do aborto é assim. A ciência tem um momento em que o feto cria consciência. A ciência sabe quando o feto está maduro. E sabe o feto que vai sobreviver ou não, que é, por exemplo, o aborto por anencefalia. O feto não tem sistema nervoso capaz de sustentá-lo vivo na hora em que nasce. Que é a criança que tem corpo, mas não tem sistema nervoso. E o aborto é reconhecido. E também temos que discutir a questão humana da qualidade de vida da mãe da criança, da família da criança.
E se aquele feto tem, aquela criança terá condições de vida, e fazer essa descoberta antes de o feto virar criança. Vocês percebem, eu sou a favor do aborto até a 12ª semana, temos que ver com a ciência direitinho. Mas não é uma questão de assassinato, portanto, uma moral de que aborto é assassinato. Não necessariamente. É uma questão até humanitária de ver a condição da família, de ver se a criança é bem-vinda emocionalmente, economicamente, socialmente. É uma questão social, científica e médica. A interrupção da gravidez não é a morte de uma criança, necessariamente não. Eu nem acredito que alguém seja a favor do aborto, mas acredito que muitos, nesta posição social e até humanitária com a família e com o próprio feto que está se formando para se tornar uma criança, é uma possibilidade razoável, e pode ser inteligente, mas feita com consciência médica e com consciência de que é um mal, não é uma atitude legal, mas mas é uma atitude às vezes necessária. Eu não acho que alguém é a favor do aborto, mas a favor desta interrupção humanitária da gravidez. Então, eu não sou a favor do aborto, mas sou a favor de que se pense nisso como uma possibilidade, inclusive humanitária. E que continuemos sendo contra o assassinato de crianças, sim. Mas para mim são duas coisas diferentes. Por isso, como último item deste programa de hoje, eu quero colocar um quarto ponto aqui, que seria uma pergunta de reflexão. Se essas pautas políticas e legais, casamento afetivo, homoafetivo, casamento homoafetivo, drogas e aborto, em vez de serem pautas legais, não foram transformadas em pautas religiosas. Não foram afastadas do seu leito de caminho normal em que deveriam ser tratadas. Legislações razoáveis, inteligentes, não foram carregadas para o âmbito da religiosidade, às vezes extremada e manipulada politicamente.
não se tornaram, em vez de discussões racionais, em trincheiras desta guerra de extremos e religiosa. É a pergunta que eu acho que é bastante séria e reveladora. Se a gente não está discutindo em forma de extremismos religiosos, o que deveria estar na forma de racionalidade, de legalidade, no campo das ciências e das ciências humanas também, de convívio social racional. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, que deve ser daqui a 2 dias, então no sábado, sempre às 11 da manhã, para que a gente se acostume. Pode ser esse horário, 11 da manhã ao meio-dia, mas tirar 1 horinha por dia para a gente parar e pensar, de dar esse tempo para que o cérebro, os sentimentos da gente façam uma leitura da sociedade, para que nós, conhecendo melhor a sociedade, refletindo sobre ela, afiemos nossos instrumentos de interpretação da realidade, de leitura da realidade, para agirmos melhor dentro dela, com mais amor, com mais racionalidade, que eu venho defendendo, mas com mais amor, para agirmos melhor e para o bem da sociedade e das pessoas. Até o próximo programa, falando de tudo. Muitos aspectos desses assuntos que eu tratei hoje fica devendo mais discussão, mais diálogo. Não foi tudo esclarecido, claro que não. Sempre tem que ser debatido de novo. Por isso, eu convido para participarem deste programa, mandando ideias, contribuições e também criticarem, é claro, quando tiverem outra posição. E até a crítica me faz crescer. Podem acreditar nisso. O que queremos é falar de tudo sem tabu, sem medo. Um grande abraço, um beijo a todos vocês.